amigos da Rede Conexão de TV, Canal 20. Estamos aqui na 25ª Expo Bento, recebendo visitas no nosso estúdio e falando sobre assuntos pertinentes a Bento Gonçalves e hoje, inclusive, ao Brasil. Estamos aqui com o pesquisador da Embrapa, Joelso Lazarotto, pesquisador da área de Economia e Administração Rural, um tema que passa desapercebido para muitas pessoas, mas que ele é essencial no início de qualquer produção ou qualquer coisa que vai se produzir. Saber se a propriedade rural está sendo bem administrada, se os indicadores de produção dela são coerentes com o que se pretende, com o lucro que se pretende ter. E é uma coisa que a gente fica imaginando. Como é que a gente pode fazer isso? A partir de agora a gente fala com o Joelso aqui, para nos esclarecer um pouco mais sobre o que é a visão da propriedade rural, sobre a ótica de economia e a administração dela. Joelso, obrigado pela tua presença, é uma honra ter aqui no nosso estúdio. E a gente quer começar perguntando isso. Quais são os parâmetros, porque não importa o tamanho da propriedade, mas quais são os parâmetros básicos que se começa com isso? Olá, Oli. A administração é uma coisa essencial, como você bem colocou, para que um negócio qualquer seja sustentável ao longo do tempo. Nesse sentido, independente se a propriedade é pequena ou grande, ela é um negócio que gira. Para você produzir qualquer coisa, você precisa dinheiro para adquirir. Adquirir o que, por exemplo? Terras, máquinas, equipamentos, construir benfeitorias, tem todo o custeio da lavoura. Então isso é toda uma questão que envolve um planejamento. Então a primeira questão que se tem que pensar quando se fala em administração é planejamento. Planejamento significa o quê? O que eu quero produzir, quanto eu vou produzir, quanto eu preciso para investir e quanto eu vou precisar receber para que seja viável. Isso tudo é uma coisa relativamente ampla, mas que pode se tornar simples para o produtor se ele tiver uma organização dentro da sua propriedade. Perfeito. Começa por aí, eu estava lembrando agora, cálculo de taxa de retorno. É mais ou menos por aí que eu vou comprar a propriedade por X milhões de reais, eu vou ter que ter maquinário, isso. Qual é meu retorno? Qual é meu tempo de retorno? É mais ou menos por aí? Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um caso de alguém que não seja produtor rural, que tem o dinheiro e resolve aplicar na poupança, por exemplo. A poupança é uma forma de aplicação do dinheiro. A poupança vai te dar hoje 0,5% ao mês de retorno. No final do ano vai te dar mais ou menos 6 a 7% de retorno. Sobre o capital investido. Sobre aquilo que está aplicado na poupança. A propriedade rural é a mesma coisa. Se eu invisto lá, vamos considerar assim um parreiral hoje. Um parreiral para eu investir, para produzir, só considerando o parreiral, sem as máquinas, equipamentos, tudo, hoje o investimento gira em torno de 40 mil reais por hectare. Então eu preciso eu também tenho que saber, a partir do momento que esse parreiral começar a produzir, ele tem que me dar uma taxa de retorno anual, que pode ser para o produtor, no mínimo, a taxa da poupança, né? Senão não vale a pena. Senão era melhor investir numa outra coisa que fosse mais rentável. Certo. E quando a gente fala em rentabilidade nessa questão de taxa de retorno, nós temos uma série de atividades que o produtor poderia investir. Qual é a melhor? Ele tem que fazer essa avaliação. E como que ele faz a avaliação? Qual é o investimento que eu preciso? Qual é o custo que eu tenho? E qual é o preço que eu vou vender? Nesse caso, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o produtor resolve produzir uva para vender para processamento. Então é uma uva que tem um processo mais simples de produção. Ela vai ter um custo X e ele vai ter lá um retorno, por exemplo, de 10% ao ano. Por outro lado, ele resolve fazer uva para vender como uva de mesa. Ela tem um custo maior, um investimento maior, mas ela tem um preço de venda maior. Talvez com essa uva ele consiga, por exemplo, 15% de retorno. Então é esse tipo de análise que ele tem que fazer para depois ele entrar num negócio que seja mais rentável do que aquele outro, né? Se ele não fizer nenhuma análise dessa, quando ele começar a produzir, ele pode concluir o seguinte: o negócio que eu entrei não é viável. E aí o que ele faz com todo esse investimento que ele fez? Não tem como desinvestir. Não. Tipo assim, fiz um parreiral e agora eu quero produzir milho. E o que está lá, aquela estrutura, eu faço o quê? Tem que ser muito bem pensado antes, dentro dessa linha aí mesmo. Isso me leva a uma questão interessante.
Fora a tradição que se tem de família, que o pai produziu uva, o filho adquiriu esse conhecimento, tudo. Hoje, se tiver, a minha pergunta é interessante. Se tu tiveres um bom planejamento, uma boa assessoria, tu não precisa ter a experiência da produção. Exatamente. O que acontece hoje? De uma forma geral, como você falou no início, que esse tema é amplo, ele não é só exclusivo da Serra Gaúcha, ele é nacional. O produtor brasileiro em geral, o agricultor, ele sabe muito bem produzir em termos de tecnologia. Só que a parte de gestão é uma carência enorme de conhecimento por parte do produtor e principalmente de aplicação. Nesse sentido, eu, por exemplo, poderia não ter nenhum conhecimento do rural, mas se eu fosse um bom gestor, eu poderia contratar uma consultoria ou ter alguém que tenha esse conhecimento técnico. O conhecimento técnico é mais fácil de adquirir. Nós temos a Embrapa, temos a Emater, temos em outros estados, outras instituições, assistência técnica pública, privada, cooperativas, associações, tem uma série de instituições que têm conhecimento técnico. O que o produtor precisa é incorporar no seu dia a dia essa questão da gestão. E esse é um problema cultural. Por quê? Historicamente o produtor diz, não, eu sei produzir, mas o produtor sabe produzir, ele não sabe comercializar, ele não sabe avaliar, por exemplo, quanto é o investimento, qual é o retorno, o tempo que eu preciso ficar, é toda essa lógica. Então é uma questão que tem que evoluir é uma questão educacional no sentido de mudar essa cultura de sempre fazer do jeito que o meu pai fazia, o meu avô fazia. Nós temos que mudar nesse sentido, até porque hoje as margens de lucro são cada vez menores, porque nós estamos falando de mercados competitivos. Então, por exemplo, eu produzo uma fruta, mas aí tem a importação daquela fruta por outro país, de outro país. Então, tudo isso acaba complicando o mercado. Então, eu tenho que ter eficiência na minha produção. E quando a gente fala eficiência, eu tenho que ter eficiência de produção e eficiência de gestão. Então tá aí, ó. Para quem quer, tem o sonho de ter um parreiral, ou pelo menos uma vinícola, né, como a gente brincou antes, é possível, desde que você esteja assessorado, desde que você pense no negócio como um investimento. E é muito importante o que se falou aqui em função de educação financeira das nossas crianças. Eu acho que tu, como economista, como pesquisador, a falta que faz nós pegarmos o pequeno, independente do que ele vai ser no futuro, e passar essa educação, é o primeiro passo para depois ele procurar o produtor que está aí, procurar o gestor, o investidor em terras. Eu acho que é por aí, né? Dentro dessa linha aí que você colocou, existe, como a Embrapa Uva e Vinho aqui representando a unidade, nós trabalhamos não trabalhamos só com uva e vinho, embora tenha esse nome da unidade, né? Ela é um pouco mais ampla. Nós trabalhamos com frutas de clima temperado. E dentro dessa temática das frutas de clima temperado, e recentemente eu executei um projeto para desenvolver um sistema de gestão da fruticultura de clima temperado. Esse sistema, inclusive, vai ser lançado agora na Expo Inter, no final de agosto, início de setembro, que é justamente um sistema com planilhas para que o produtor faça toda essa parte, ele contabilize tudo o que ele precisa investir, tudo que ele vai gastar para manter o pomar dele e qual é o retorno que ele vai ter. Então, nesse sentido, é que essa ferramenta vem auxiliar e, por um lado, tentar já criar essa cultura do aprendizado, da importância de fazer isso. Quem poderia ser um usuário principal desse tipo de ferramenta? Principalmente o jovem rural. É um estímulo que o jovem rural se capacite nessa questão gerencial, porque ele é o futuro da sucessão das propriedades. Perfeito. A nova geração que está chegando aí, que sabe lidar com uma ferramenta como uma planilha e que poderia tirar muito melhor proveito. A geração mais jovem hoje tem muita facilidade de acesso à computação, né? Sim. Então, você falar em uma ferramenta que exige computador para uma pessoa mais já que está com 50, 60 anos de idade, é uma coisa mais difícil. Agora, com o jovem, se ele incorporar isso desde novo, desde que ele começa a assumir a responsabilidade pela propriedade, quando ele chegar lá nos 50 anos, isso já faz parte da sua rotina. Exatamente. Então aí a gente percebe quanto é importante o projeto, o planejamento. Acho que essa é a palavra-chave que o Lazaro trouxe aqui.
planejamento e projeto. Você tem a ideia, você tem o dinheiro, mas você tem que saber qual é a taxa de retorno, quanto tempo dá retorno. E aí, por último, acho que também tem parte disso faz parte do gosto, né? Gostar de fazer aquilo. Isso é a primeira coisa, vamos dizer assim, né? Não adianta, por exemplo, vamos pegar a peça ainda um pouco da agricultura, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa ali que diz assim, ó, ser jogador de futebol profissional é altamente rentável, tem um salário de 200 mil reais. Mas a pessoa não gosta, não tem habilidade, não adianta. Pode colocar na melhor escola de futebol, no melhor clube que não vai render. Na agricultura é a mesma coisa. Eu vou produzir uma determinada atividade porque essa aqui é altamente rentável, mas eu não gosto disso aqui. Então, você não vai fazer aquilo com prazer, não adianta ser só viável, porque ao longo do tempo isso aqui vai se tornando um problema, um negócio que você gostaria de sair. Então, tem que ser viável, mas também tem que gostar, né? Com certeza. Exatamente isso. Está aí uma lição de vida, vindo da Embrapa, do nosso pesquisador. Fazer o que se gosta, normalmente o dinheiro ele é consequência e não a atividade principal. Fazendo o que se gosta, vai se descobrindo meios, né? Então, quem está no meio, quem gosta, e agora, importante, quem gosta e não é produtor rural, ou não tem terras, pode vir a ser um belo produtor rural, pode vir a ser uma quebra de paradigmas, que é isso que a gente está precisando. Olhar, às vezes, a produção com outros olhos, olhar o investimento com os outros olhos. Então, vindo aí todo esse ensinamento, o Embrapa está aí para trazer todo esse ferramental, tudo que quando necessário, planilhas, assessoramento, uma série de coisas, até na própria escolha da propriedade. Né? Exatamente. Eu gosto de citar assim, a Embrapa, a Emater, a Ipagre, outras instituições, Instituto Federal, outras universidades. Nós temos uma série de opções de instituições que podem dar apoio para o produtor, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão. O que precisa é buscar a informação. A informação está disponível, ela só precisa ser buscada, né? Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco daquela nossa zona de conforto, do jeito que a gente faz sempre as coisas, e tentar buscar coisas novas, entender como é que está, o que eu poderia melhorar, né? Sempre a gente pode melhorar em tudo, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, né? Perfeito. Tá aí. A Embrapa trazendo para vocês o ferramental. E é impressionante, está ali, está à disposição e é gratuito. Os pesquisadores trabalham anos e anos e anos para ter esse material disponível. Está ali para colher. Olha só, quem tem interesse, procurar um órgão desse, procurar a Embrapa, está ali, é só colher. É só pegar o trabalho que você levaria 50 anos para fazer, porque é bem isso, nós não temos essa habilidade que os pesquisadores têm para desenvolver esse ferramental. Está ali. Vamos lá, vamos colher isso aí, vamos para frente, vamos olhar Brasil, Rio Grande do Sul com melhores olhos, vamos olhar o nosso futuro. Crise vai existir sempre. Nós estamos atravessando uma agora e daqui a alguns anos vai vir outra. É olhar para frente e produzir. O Brasil pode muito mais assim. Voltamos então, falando agora sobre... Nós tivemos o primeiro aqui no Vale dos Vinhedos, mas no Brasil já tem aproximadamente 40, né? Como que está andando? Agora está mais rápido essa denominação de origem? O que aconteceu? Com essa base nós conseguimos avançar? Olha, o Vale dos Vinhedos, que foi a primeira, depois dele demorou algum tempo até as coisas começarem a engrenar, né? O setor de vinho andou rápido. Hoje nós temos aqui na Serra Gaúcha a indicação geográfica Pinto Bandeira, né? Que é muito legal, produz vinhos espumantes de excelente qualidade. Está se pensando num projeto agora para uma denominação de origem para esses produtos. Opa, é importante. Nós depois tivemos o projeto da Promontes, lá de Flores da Cunha. Pádua, né? Então, o nome é Altos Montes, também está reconhecido. Então, uma região também belíssima, que tem um potencial turístico. O pessoal enorme. E na tecnologia, nas vinícolas,
vinícolas, nos vinhos, então é uma região que de fato, vai aparecer muitíssimo, né? Depois nós trabalhamos também com uma região que é de Monte Belo, né? Monte Belo, aqui pertinho, e em torno ali, fizemos uma delimitação com os produtores, é uma região muito tradicional, produtora de uvas de alta qualidade, fornecedora para outras empresas. Que tipo de castas ali? Eles têm ali diversas, mas brancas é o forte deles, vamos dizer, para espumantes é o forte. Eles fornecem, acho que quase a base para muito espumante, né? Para muito espumante aqui na região. Esse projeto deles aí foi aprovado, já reconhecido a indicação geográfica, está resgatando a produção em loco, valorizando, vamos dizer, o produtor local. Né? Produzindo na origem esses produtos aí. Maravilha. Esse projeto, obviamente, com perfil diferenciado, né? Uma região com centenas de produtores de toda a vida, especialistas em produção de uvas, né? Nós estamos com um projeto que está por ser reconhecido, está em análise no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que reconhece, né? Que é de farroupilha. Opa. E é focado em produtos moscatéis. Sabe que ali é uma grande concentração de uvas moscatéis, exatamente. Décadas, né, esse cultivo aí. Então, agora tem o Festival do Moscatel, está ocorrendo agora. Exatamente, está valorizando esses produtos dessa origem aí. Então a ideia de farroupilha são os produtos moscatéis, então o moscatel espumante, que é um carro-chefe, o vinho tranquilo, o vinho frisante e outros produtos do entorno, né? Então, vamos dizer, vai ter uma cesta de produtos moscatéis muito originais, de alta qualidade aí dessa região. E mais recentemente nós começamos a trabalhar fora da região, as demandas também de fora. Então, um projeto que está em pleno desenvolvimento é o projeto dos produtores dos vinhos da campanha. Pega toda a região chamada fronteira, né? Faz divisa com Uruguai e Argentina ali, né? Eles têm vinhos muito grande, hoje são mais de 15 produtores associados. E vinhos bem diferenciados, né? Em função da insolação, de série de fatores lá, né? Cada região é uma solo, as diferenças, mas lá obviamente é uma região com alto relevo, com disponibilidade de terra, com possibilidade de mecanização. O clima também diferenciado, isso aí está proporcionando a consolidação de uma viticultura de maior escala, enfim, né? Então é uma região muito legal que a gente está trabalhando, um projeto bastante ancorado. No ano que vem a gente espera já estar com essa indicação geográfica encaminhada, se tudo andar rápido, reconhecer também. Vai ser um farol importante na qualificação dos vinhos nacionais, né? Eu não quero esquecer também que Santa Catarina tem uma indicação geográfica de vinhos de uvas labruscas, que é da variedade Goethe, né? Chamado Vales das Uvas Goethe, né? Que também produz produtos originais aí dessa origem, região de Uruçanga em torno, né? Falar vinho da serra, né? Ali, isso. Exatamente. E depois nós estamos trabalhando também com um projeto muito importante que é na região do Vale do Submédio do São Francisco, né? De Petrolina, enfim, né? Pernambuco e Bahia, onde nós temos ali uma condição quase única no mundo, que é um clima semiárido. E ele permite colheitas sucessivas ao longo do ano, né? Dá um volume absurdo. Não dá, na verdade, nos vinhos os produtores normalmente direcionam para uma só colheita até no ano, pegando o melhor clima para ter a melhor qualidade, né? Então, a indicação geográfica está se focando muito em qualidade. Então, lá tu tem variedades, por exemplo, que se adaptam super bem, Chenin Blanc, Syrah, né? Coisas desse tipo aí. Exato, Chenin Blanc. Chenin Blanc é uma novidade, né? Mas nas regiões tropicais do mundo, essas duas que eu referi são uma unidade, elas se adaptaram, né? Já outras variedades têm dificuldade de adaptação e tem outras que estão se desenvolvendo. Então, é uma região, acho que vai ser a primeira indicação geográfica de vinhos tropicais do mundo, né? Nesse projeto aí. Estamos trabalhando já a pleno vapor com os... Enfim, o trabalho é coordenado o projeto pela Embrapa, um colega nosso, Juliano, ali no Vale de São Francisco, está lá, faz toda a articulação e nossa equipe tem interagido com ele. Estivemos lá há 10 dias agora, já trabalhando com os produtores, desenvolvendo esse trabalho aí. Então eu vejo que o Brasil, na área de vinho, está dando um salto qualitativo, é o que eu chamo dos vinhos. Nós tivemos 4 gerações de vinhos. A chegada aqui, os primeiros vinhos comuns, depois um período de diversificação da produção, já com alguns híbridos e viníferas. A década de 80 trouxe a vertente dos vinhos varietais e agora nós entramos nos vinhos que eu chamo de 4ª geração. Os vinhos com origem controlada, regiões delimitadas e indicações geográficas, né? Então, o Brasil está avançando rápido nisso aí, né? Rápido, obviamente. Isso aí tem um tempo de maturação, de afirmação, de ganhar confiança
esforço até para transmitir isso aí junto ao mercado do consumidor, mas obviamente é entendido que é mostrar para o consumidor, sobretudo brasileiro, que é o nosso grande mercado, que aqui se sabe fazer, se faz com qualidade, né? E isso pode ser encontrado e é um produto que tem certificado e é reconhecido também no âmbito internacional. Então é um trabalho que vem, obviamente, para fortalecer a vitivinicultura nacional num ambiente muito competitivo que tu sabe que é, né? Exatamente. E também cria um cartão de apresentação dos nossos vinhos no mercado internacional. Que é o grande objetivo no futuro, né? Quando nós tivermos produção para atender o Brasil primeiro, né? Porque ainda o nosso consumo per capita é muito baixo, né? Uma coisa que o Jorge nos passou aqui é que essa certificação, ela não serve só para vinhos, obviamente o nosso mote aqui é vinhos, mas serve para qualquer produto que tenha uma origem, que seja fabricado de uma certa forma, é mais ou menos assim. Ele serve, na verdade, para produtos que tenham ganhado reconhecimento pela origem da produção ou então pelas qualidades que ele apresenta, né? Serve também para artesanato, serve no Brasil até para serviços, é possível haver algum tipo de enquadramento. Mas, na verdade, o trabalho pioneiro que foi feito em vinhos, vamos dizer, acelerou e abriu as portas. Nós recebemos todo mês, vamos a diferentes lugares do Brasil e do exterior para contar das nossas experiências, transmitir aos produtores como eles podem também conseguir esse reconhecimento. Então aqui hoje são em torno de 40 indicações geográficas reconhecidas no Brasil e muitos pedidos já em fase de pedido de registro, outros projetos, inúmeros outros sendo desenvolvidos, né? São só para mencionar, tipo aqui no Rio Grande do Sul nós temos os doces de Pelotas, são reconhecidos. São reconhecidos, né? Exatamente. É uma coisa original da tradição da história, né? São únicos, né? São, né? Vem da época das charqueadas, tem toda uma história, né? Nós temos a carne do Pampa Gaúcho, que é de uma qualidade fantástica, né? Com alimentação no Pampa, né? Naquele... É reconhecida da Argentina, né? Obviamente, o Brasil compartilha áreas que têm alta qualidade para a produção de carne bovina, né? Ovina também, né? Nós temos também o arroz aqui do litoral, que também está reconhecido. Nós temos no Brasil regiões que têm a proteção café, o estado de Minas é um estado que tem para mel, mas tu imagina que legal a gente poder dizer, eu gosto daquele mel de lá, e tu vai no lugar e tu diz, tá aqui, esse é o de lá garantido, vem de lá, é certificado, é controlado. Então, essa ideia, né, de com o tempo colocar no mercado cada vez mais produtos que o consumidor sabe identificar de onde eles vêm, que qualidades eles têm, né, e obviamente isso aí, tu imagina no mercado internacional o valor que pode agregar esses produtos. É um sonho nosso, obviamente, chegar a ter uma pauta de exportações no futuro que seja gorda, né? Que seja importante para o Brasil, agregando valor nessa infinidade de produtos originais do Brasil, da Amazônia, dos Cerrados, aqui do Sul, etc. Enfim, esse país é riquíssimo, né? Nós temos que organizar essa produção, colocá-la no formato e organizar, garantir a sanidade, a qualidade, né? A melhor expressão desses produtos, para que isso aí se torne um ativo importante, protegido também, né? Com a propriedade intelectual, que é protegido e evitando que isso seja produzido de forma indevida em regiões que tentam se apropriar desse valor agregado que traz essa produção local. Então, tem um futuro realmente brilhante de trabalhar os territórios e os seus produtos, né? Não, e com certeza, eu estava te ouvindo falar e a gente sempre pensa, né, no Brasil a gente tem que ser industrializado, não pode vender a matéria-prima para fora sem beneficiar ela. Mas a gente sempre pensa nisso como máquinas, né? Pegar o metal e fazer as máquinas aqui, e aí, olha só, a grande riqueza do Brasil são esses produtos naturais que, se apoiados por projetos da Embrapa ou de algum outro órgão que tenha a ver com essa fabricação, tu pode ter mel. Não vamos nem falar de vinho, mel brasileiro com alto valor agregado sendo vendido lá fora. Imagina o preço que pode chegar, né? Um produto de qualidade diferenciado. E com em pequenas porções. Com denominação de origem, com controlado. Para encerrar, como o consumidor identifica na garrafa do vinho essa denominação, que aquele vinho tem essa denominação? Então, os vinhos, eles têm cada indicação geográfica tem uma normativa própria, mas no rótulo
rótulo principal consta o nome da região e o qualificativo, ou indicação de procedência ou denominação de origem. Então, isso aí também é muito comum, todas, na verdade, de vinhos estão utilizando um selo, que ele também faz parte da rotulagem, normalmente faz no bico da garrafa, enfim, e ele consta ali com selo regulador, o nome da indicação geográfica, e tem um número. Cada garrafa tem um número. Numerado. Esse número, ele permite que se rastreie esse produto e se certifique de que não foi feita uma garrafa a mais daquele produto certificado. Então, isso aí, vamos dizer, é a maneira de... Uma coisa muito séria, é bem séria, né? E a gente estava até brincando, nós estávamos aqui com o nosso amigo José Ouro, estava aqui, e ainda não chegamos lá, né, porque não vai ser preciso, mas a Itália tem o DOCG, né, denominação de origem controlada e garantida. Nós, graças a Deus, estamos no denominação de origem que já é controlada e já é garantida, né? A gente, com menos palavras, diz é a mesma coisa, né? Porque o nosso produto de denominação de origem, que é o que a lei brasileira estabelece, ela é controlada e é garantida. E é garantida, nós não precisamos escrever. Se estiver ali, já está controlada a garantia. Todas essas informações são importantes quando você adquire um produto. Muito importante, consumam vinhos brasileiros. Eu faço esse apelo, porque é assim que a nossa indústria vai crescer, é assim que os nossos produtores vão crescer e é assim que o Brasil cresce também. Porque os outros, na França, na Itália, eles consomem vinhos deles. Por que eles são os melhores? Porque ainda não teve no mundo ainda uma região que venha se destacar dessa forma. O Brasil está indo no caminho correto. A gente fica muito feliz, essas informações que trouxeste aqui nos deixa assim orgulhoso de ter o Brasil com essa produção, de ter a Embrapa. A gente costuma sempre falar mal dos órgãos do governo e a gente tem que elogiar a Embrapa aqui pelo trabalho sério, pelo trabalho duro, pelo trabalho árduo que é, porque isso aí leva 10, 15, às vezes 20 anos para chegar no final de uma denominação de origem. Parabéns a vocês e a gente com certeza vai falar mais vezes e muito mais sobre vinhos. Isso é uma vitória do setor vitivinícola, uma vitória do povo brasileiro que passa a ter cada vez mais produtos de alta qualidade e vai ter certamente no futuro motivo para se orgulhar da produção nacional. Com certeza. Vamos lá, continuamos por aqui conversando e mostrando tudo que tem Bento Gonçalves, a Expo Bento e falando de um assunto que nos é muito caro, que é o nosso vinho.